Entre as mulheres negras, os penteados nas cabeças, eles eram panos de fundo de um movimento de liberdade e criação. As tranças, elas serviram como um pano de fundo de diversos movimentos, como a Marcha dos Direitos Civis nos Estados Unidos, o aparecimento dos movimentos negros como Black Power e os Panteras Negras, que lutavam pelos direitos e enalteciam a cultura afro. Na década de 70, em meio ao movimento hippie, a cultura negra ela ficou em evidência. Movimentos negros feitos a partir da reunião de seus afrodescendentes mostraram a sua marcha e cultura. Além do Black Power, as tranças e os dreadlocks também se destacavam muito. O movimento hippie, com sua variedade, possibilitou a diversidade das culturas e naquela época os afrodescendentes ficavam em evidência. Lembrando que os dreads não vieram da Jamaica, do movimento Rastafari ou Bob Marley, e sim da Índia. Mas foram os jamaicanos que propagaram o penteado durante a década de 30 e surgiram os primeiros arranjos de tranças naquele país, inspirados em fotos de guerreiros maçais ou somalis da África Oriental. Isso somente entre os seguidores do rastafarianismo ou do movimento religioso Rastafari, em que os rastas, eles seguem vários preceitos, entre eles, alimentar-se também com produtos naturais, eles não comem carne vermelha, eles não bebem álcool, eles não fumam tabaco. A palavra dreadlock, usada pelos rastas, elas vêm da união das palavras lock, que quer dizer penteado, com trança, e dread, a pessoa que usa trança. Então, tá aí a origem da palavra dreadlock, tá uma mistura de dread com trança. O que são as tranças e a cultura hip hop? O hip hop, ele surgiu com o movimento cultural black, predominante na década de 1980 e abraçou as tranças como um dos elementos de protesto e de comunicação. Surgiu mesmo no final da década de 1970 nos Estados Unidos, como forma de reação aos conflitos sociais e à violência sofrida pelas classes menos favorecidas da sociedade urbana. Então, gente, tudo quanto aqui é novo tem que ter algum movimento por trás, principalmente um movimento de aceitação. No Brasil, o movimento hip hop, ele foi adotado sobretudo pelos jovens negros e pobres de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, de forma de discussão e protesto contra o preconceito racial, a miséria e a exclusão como movimento cultural. Ele tem servido como ferramenta de integração social e mesmo de ressocialização de jovens das periferias, no sentido de romper com essa realidade. Do volume máximo ao corte à máquina, os crespos já tiveram várias caras. Tem uma artista, vozes marcantes impuseram penteados que ficaram na história e elas costumavam adornar seus cabelos com gardênias. Então, usava os crespos curtinhos e enfeitava com flores. Isso foi na década de 50, de 40, em que podia usar o volume máximo ou não. E podia se colocar também os turbantes, né? Os turbantes, eles foram muito usados nessa época. Na maioria das apresentações de Jimi Hendrix, ele usava uma bandana envolvendo seu black hair, mais uma marca do guitarrista, assim como também os seus chapéus. Então eles ficavam procurando as coisas para poder diferenciar. Agora, Angela Davis foi um Black Power mais falado, mais comentado nas colônias do Quênia e tornou-se um símbolo do orgulho negro. Hoje seus cachinhos são mais definidos, mas quando ela começou não tem nem explicação. Vou ver se dá para vocês verem. Olha aí. Tá vendo?
Olha como que foi o black dela, tá? Esse black dela aí foi orgulho hoje para o movimento negro, porque eles gostavam muito. O estilo andrógeno e o cabelo rapado nas laterais de Grace Jones marcaram a década. Já em 2009, Grace ostentou o corte de máquina zero. Então, cada coisa. O andrógeno é aquele cabelo rapado dos lados e deixava só lá em cima. Outra mudança é o look de Will Smith. No início de carreira, o cabelo dele era raspado nas laterais com um tupetão modelado. Olha só. Tá vendo? Olha o estilo que virou moda. Que virou moda e que teve vários e vários seguidores. Então, muitas atrizes inspiravam para poder fazer o seu visual. Até que começou a surgir a Diana Ross. Ostentava seu crespo maravilha nos anos 60, 70 e os fios variavam entre curtos e black power. Eu fiz essa pesquisa, viu, gente? Por isso que eu tô mostrando para vocês. Agora a Sharon Menezes, certo? Ela usa muita versatilidade dos crespos que surgiram do natural e adorna com faixas. Olha que linda! Olha que linda! Crespo belíssimo, muito lindo e toda feliz. Só que as atrizes, elas mudam bastante. Igualzinho elas mudam também sequência. Uma musa muito inspirada é o casal black mais famoso que tem, né? A Thaís Araújo. Então, olha a Thaís Araújo nesta. Que linda, né? Aí você pensa assim, ela tá usando o dela natural. Não é natural. Esse cabelo é aplicado, são os cabelos orgânicos, super cacheados, e esses cabelos orgânicos, eles não desfaz. Você fica 60 dias com eles e eles não te faz. E o Brau Lázaro Ramos, ele tem o cabelo baixinho, arredondado na frente desenhada, e a barba azul, a barba rala. Ó o Brau. Muitos se inspiram nele. E esse corte dele é normal, tradicional, um corte tradicional black. E a nossa mais famosa madeixa, Maria Júlia Coutinho, a Maju. Olha a Maju aí, ó. Todo dia, 1h da tarde, no programa Globo, no jornal, está aí a Maju com suas madeixas lindas e maravilhosas. Então, gente, a história dos cabelos crespos e suas tendências ao longo do tempo, desde as perucas as perucas elas foram inauguradas no Egito. Usar peruca lá era parte do visual e todos lá usavam perucas. Então, desde as perucas usadas no Egito até a liberdade de estilo atual, os fios crespos já passaram por muitas mudanças ao longo do tempo. Então vamos lá, conheça a história de cabelos crespos em alguns lugares do mundo. As perucas egípcias. A civilização egípcia, por volta de 1500 a.C., já tinha uma grande atenção para os cabelos, ou melhor, com as perucas. Homens e mulheres com cabelos longos sofriam, muitas vezes com a infestação de piolhos. Por isso era comum raspar os fios e usar perucas, feitas com cabelos humanos ou com fibras vegetais e lã. Algumas delas eram trançadas nos mais diferentes estilos e enfeitadas com adornos e joias. Eles tinham orgulho das perucas e não fingiam que era cabelo de verdade. Lá era tão normal, mas tão normal saber que era peruca que eles estavam nem aí para fingir que era cabelo de verdade. Usavam assim de boa. Cultura, né, gente? Quando a cultura ajuda, né?
Na Grécia Antiga, cacheados e longos. Na Grécia Antiga, homens e mulheres usavam cabelos bem compridos. A maioria tinha cabelo cacheado ou ondulado. Quanto maiores os cabelos, mais bonitos eram considerados seus donos. Era símbolo de força e temeridade para homens. Os cabelos curtos eles eram usados apenas por escravos. A civilização grega foi dominante e em Roma, era normal todos usarem seus cabelos longos e cacheados. Grécia, Roma, os cabelos das mulheres ficavam presos e escondidos sob seus lenços e toucas. Apenas os maridos podiam ver os cabelos de suas esposas soltos. Em geral, os fios eram compridos e enrolados. Cultura, né, gente? Olha só, a mulher não podia nunca mostrar seus cabelos soltos. Monarquias europeias. Pulando alguns anos da história, lembramos os cabelos dos grandes monarcas europeus. As perucas também eram muito usadas. Quanto mais volumosos, enrolados e cheios os cabelos, melhor. Até os homens entravam na onda. Basta olhar as pinturas que retratam reis e rainhas, principalmente ingleses e franceses, para comprovar. E agora, a modernidade do século. Em 1910 veio a moda dos cabelos curtinhos e com ondas bem marcadas. O corte ficou conhecido como Castle Bob, por conta da dançarina Irene Castle, uma das primeiras a fazer isso. Década de 20 à década de 1930, a Belle Époque na França continuou com os fios curtos e ondas bem marcadas. Os acessórios de cabelo também faziam sucesso. Penas e faixas marcavam o visual das mulheres, principalmente em ocasiões especiais. Nos anos de 1930, o alisamento ganhou força nos Estados Unidos. Um afro-americano extremamente inteligente inventou vários sistemas de máquina utilizados na indústria na época. Depois inventou um creme que alisava os cabelos para enganar seus clientes racistas. 1940, 1950, as ondas voltaram a ganhar força e as mulheres começam a enrolar seus cabelos. Cabelos crespos eram usados em coques volumosos cheios de formas. Os cabelos crespos eram alisados e usados em coques com franja de lado. 1970 foi um dos períodos mais marcantes para a história dos cabelos crespos. Foi quando o movimento Black Power ganhou força. Nessa época, vários artistas negros se destacavam na cena musical e cinematográfica e começaram a usar o cabelo afro. Black Power era um movimento cultural de libertação. Em 1980, os cabelos eram enrolados, faziam muito sucesso, tanto que as permanentes viraram febre. Bobs e bigodinhos eram os acessórios mais usados para dar cacho aos mais variados tipos de mulher nos salões de beleza. Década de 90, apesar de já existir faz tempo, o movimento Rastafari ele ganhou força na década de 90. Todo mundo começou a usar os cabelos trançados. Homens e mulheres entraram na onda. Em 2000, de 2000 em diante, a liberdade de escolha e o livre estilo começaram a ganhar corpo. Nos dias atuais, muitas tendências se misturam. O estilo Black Power voltou. Os cabelos são usados trançados, coloridos, soltos, presos. Há quem opte pelos alisamentos. A regra é não ter regra. A regra é não ter regra. Hoje em dia, as tranças não são usadas somente por afrodescendentes ou pessoas ligadas à cultura negra. Na última edição do São Paulo Fashion Week, a trança foi destaque nos modelos top models e atrizes. Nas top models e atrizes. Os cabelos sempre se constituíram como excelente adorno do rosto, tidos historicamente para a mulher como símbolo de sedução e para o homem como demonstração de força. Afrodite cobria sua nudez com a sua cabeleira e Sansão derrotou os filisteus quando recuperou seus fios preciosos. No Egito Antigo, os faraós tinham nas perucas formas de distinção social, enquanto que para os muçulmanos manter uma pequena mecha no alto da cabeça era o ponto de que Maomé os conduzisse ao paraíso.
Desde os escalpos indígenas até os cabelos das mulheres acusadas de ligação com as tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial, a cabeleira dos vencidos foi sempre exibida como troféu. E pela criatividade dos gregos surgiram salões de cabeleireiros. Salão de cabeleireiros surgiu na Grécia, o povo mais vaidoso que tem.